Se você for esperar ficar perfeito para Deus te usar, você não vai ser usado nunca. Você tem que ser usado por Deus, mas não usar a Deus. Marcos capítulo 6, versículo 30, diga fidelidade e santidade na obra de Deus. Amém? Santidade e fidelidade. Santidade é separação. Separação para fidelidade. Separação para ser fiel na obra de Deus. Diga, eu sou separado para ser fiel na obra de Deus. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Diga, marca de ministério apostólico, de coligação apostólica. Não existe tempo de parar para pecar. Está sempre cheio de gente, entrando e saindo. Na minha casa, na minha congregação, na minha célula, na minha rede, em todas as áreas da minha vida, porque isso é marca de um povo que foi enviado, de um povo apostólico, e eu serei esse povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Nem para comer. Nossa comida é muito além dessa, não é só pão. Nem só de pão virar o homem. A nossa comida é ver as mudanças, as transformações, o crescimento na vida das pessoas. Isso é gratificante demais, isso é gastar bem a sua vida, que é passageira, que é rápida, que é simples, que é temporal, que é um cisco. Ninguém sabe se vai morrer amanhã. Vira essa boca para lá, bispo. Ninguém sabe se vai morrer amanhã. Então, a gente não sabe. Meu pai morreu com 20 e poucos anos, era um policial em São Paulo, com toda a vida pela frente, com 2 filhos. Ele nem imaginava. É aqui que a gente resolve tudo. Diga, é aqui que eu resolvo. Diga, ele nasceu para mim. Jesus nasceu para mim. Um filho nos nasceu, um filho sim nos deu, e o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, eterno para a eternidade, príncipe da paz, Emanuel. Ele nasceu para mim. Para quê? Para resolver. Diga, resolução. Diga, resolução na minha vida. Diga, Jesus resolve. E eu também resolvo ser fiel em nome de Jesus. Agora olha o que ele está dizendo. Jesus, irmão, não tinha tempo para comer. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele está dizendo o quê? Filho do homem não para. Diga, o alvo não para. Porque o alvo é Cristo. E quem está prosseguindo para o alvo não para. A Bíblia diz assim: é todo aquele que é nascido do Espírito, ouve-se sua voz como o vento, mas não sabe nem de onde vem e nem para onde vão. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somente os nascidos do Espírito se manifestam nesse lugar, por favor. Agora, havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Pega a visão. Jesus foi descansar, porque Deus fez o mundo 6 dias, do 7º. Então Jesus tinha que descansar, amém? E o que aconteceu? Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram, de todos os povoados. Muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Diga, marca apostólica de um povo apostólico. Marca de apóstolo. Marca de ministério apostólico. Não tem parada. Marca de ministério apostólico. O tempo é administrado para o tempo eterno, não para o tempo cronos, mas para o kairos. Diga, kairos, tempo de Deus. Cronos, tempo da terra. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Marca de ministério apostólico. Não interessa a forma e o jeito. Interessa quem você é e em quem você está. As pessoas vão correr atrás do que você tem e do que você é. Não interessa se o povo tem dinheiro ou não, se o bispo é bonito ou feio, apesar do bispo ser bonito. Não interessa. As pessoas vão correr atrás do que você é e de quem está em você. Diga, Pai, eu quero ser marcado pelo altar do Senhor, porque eu faço parte de uma coligação apostólica. O que é uma coligação, irmão? Pega no braço do seu irmão aí. Pega aí, apesar de estar suado, já pede perdão. Amém? Coligação apostólica. Você está coligado. Coligado. Até que todos nós sejamos unidade da fé, estatura de varão. Quantas estaturas? Uma. De um varão?
Ou seja, quando nós estamos coligados, nós nos tornamos corpo do varão perfeito. E quando nós atingirmos a estatura do cabeça, nós vamos ganhar os nossos corpos glorificados. E como que a gente faz isso aqui? A gente é coligado. Diga, eu sou coligado com você, irmão. Por isso, anda direito, pra você não me atrapalhar. E eu ando direito para não te atrapalhar também. Em nome de Jesus. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Diga, marca de ministério apostólico. Não pode ver gente sem pastor, que já dá um pulo para pastorear. Sabe o que é a célula? É um mini pastoreio. Mini, mas é pastoreio. O pastor começa a se aperfeiçoar na célula. Essa igreja começou numa célula na minha casa. Quando você está numa coligação apostólica, numa coligação de envio, numa chamada para fora, numa eclésia, você não faz parte da religião. Jesus nunca ofereceu uma religião, apesar da palavra ser religare. Ele ofereceu o quê? Uma vida, não é só uma coligação com Deus, é uma vida com Deus, é uma vida de intimidade, uma vida de mudança, é uma vida de crescimento sem hipocrisia. A gente erra, irmão. Deus sabe e conhece mais a nossa humanidade do que você, conhece mais a sua humanidade do que você. Quando o apóstolo Paulo estava lá nervoso, desesperado para falar com Deus, ele falava o quê? Deus, tira de mim esse espinho na carne. Eu pedi por 3 vezes para Deus tirar e Deus não tirou. E o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Deus conhecia os erros de Paulo mais do que Paulo, e que escolheu Paulo, como ele escolheu você, irmão. Se você for esperar ficar perfeito para Deus te usar, você não vai ser usado nunca. Você tem que ser usado por Deus, mas não usar a Deus. Porque aqueles que usam a Deus no último dia, eu expulsei demônios, eu curei pessoas, apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Vós que pratiqueis a iniquidade. Diga, eu não quero usar a Deus, mas quero ser usado por Deus. Em nome de Jesus. Diga, a minha marca será a gente entrando e saindo. Será não parar nunca. Eu serei como o vento, em nome de Jesus, e as pessoas correrão para ter aquele que eu tenho, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém. Amém. Continua, pastor. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, já é tarde, este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e aos povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comidas a ele. Presta atenção, eu falo ou não falo? Eu vou conjecturar. A Bíblia fala que Jesus ensinou muitas coisas. Para mim, os discípulos ficaram o tempo todo, doutor, olhando para Jesus, pensando na hora que eles iam descansar e comer. Quando deu uma brecha, eles chegaram e Jesus falou: Jesus, manda o povo embora para eles comerem em casa, para a gente sair e descansar. Jesus já tinha até esquecido da comida. Ele já tinha esquecido da bebida, já tinha esquecido do descanso. Sabe por quê? Porque mais importante para Jesus são as pessoas. E aí o povo ainda estava parado, natural, parado, pensando naquilo. Vocês têm ideia disso? Agora, o que Jesus faz? Ele entrega a cabeça meritocrática dele. A hora que ele fala: não vamos mandar eles buscarem comida. Dê comida a você. Vocês vão dar comida. Vamos ler. Deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. E os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. O que Jesus está fazendo aqui? Meus discípulos, vocês são meus discípulos? Então tem que trabalhar. Eu já trabalho tanto. Todo mundo trabalha, irmão. Aí chega o final de semana, eu quero descansar. Jesus também queria. Mas ele entendeu o quê? O que era prioridade. E os filhos dele entenderam o que é prioridade para Jesus. Vocês estão querendo se livrar do povo? E eu estou tentando ensinar vocês que eu estava com fome, eu estava cansado, mas quando eu vi o povo sem pastor, eu entendi que a prioridade é o ministério. Então eu estou aqui cuidando. Então vocês é que vão alimentar. Vocês é que vão ganhar as vidas. Vocês é que vão batizar. Vocês é que vão ensinar. E na coligação, um vai acrescentar no outro. Como Paulo diz, vocês estão rodeados por grande nuvem de testemunhos. Vai ter tanto testemunho de bênção que a gente não vai conseguir nem pregar, a gente só vai dar testemunho. Olha que bênção. Por quê? Porque o povo ativo é assim. É milagre atrás de milagre, é bênção atrás de bênção. Não é problema puxando problema. É bênção puxando bênção. Olha para o seu irmão e fala: é bênção puxando bênção, irmão. Agora olha o que Jesus fala, continua. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Quem sentou? O povo, em grupos. Agora dá uma olhada em Jesus. Como Jesus é meritocrático, ele deu um upgrade no conselho de Jetro. Vai lá.
Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Jesus não tem nem grupo de 10, pastor Fernando. O negócio é 50 e 100. Jesus já pensa o seguinte, querido. Vocês vão trabalhar e trabalhar direito, porque o potencial de vocês é muito além de 10. Já separem 50 e 100. Vocês vão ganhar vida, vocês vão cuidar de vida, é assim que cuida. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Diga, marca de apóstolo. Dá graça em tudo. Diga, obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas, até pelas provações, que operam em bênção para a minha vida. Diga, todo provado deve ser aprovado. Diga que eu seja aprovado até o fim do ano, em nome de Jesus. E aí? Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Partiu os pães e dividiu os peixes. Vai. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Quantos comeram? Quantos tinham? 5.000. Quantos discípulos? 12. Quantos Jesus? Continua. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Diga, 12 é número apostólico para quem entende que não é vagabundo gospel, que é apóstolo enviado de Jesus. Presta atenção, olha a lição que Jesus está ensinando. Se vocês se preocuparem primeiramente com o reino de Deus e em alimentar as pessoas que eu amo, vão voltar cestos cheios para vocês. Quantas pessoas alimentaram? 5.000. Quantos ficaram satisfeitos? 5.000. Quantos cestos voltaram? 12. Como estavam os cestos? Cheios. A multiplicação foi maior para o povo ou maior para os discípulos? Para os discípulos. O povo comeu uma porção e ficou satisfeito, mas os discípulos tinham para sobejar e para dar para os outros. Voltou um cesto que alimentou centenas de pessoas, voltou sozinho para um discípulo. Quantos cestos voltaram cheios? Quantos discípulos tinham? Quer dizer que um discípulo pegou um cesto lotado. Porque o apóstolo de Jesus, aquele que entende que tem um trabalho, que tem um envio, que tem uma missão, que tem uma pressão, que tem uma visão e não vive vagabundo gospel, ele entende que quando ele fizer o que Deus quer, alimentar as pessoas que Jesus ama e viver uma vida pelas pessoas, o cesto vai voltar sobejando para ele. Quem deseja? É a Bíblia que está mostrando. Por isso que marca de ministério apostólico é gente próspera. Gente que está servindo a Deus de verdade, gastando a sua vida para Deus, prospera em todas as áreas. O cesto cheio não representa dinheiro, gente, representa o todo de Deus. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Deus quer prosperidade em todas as áreas. Enquanto eles estavam preocupados com as coisas de Deus, o cesto estava sendo multiplicado para voltar mais cheio ainda para eles. Olha que bênção, gente. Você se preocupar e gastar sua vida movido pela eternidade, Deus trazer de volta para você. Por quê? Porque é assim que Deus trata aqueles que tratam a obra dele com respeito. Agora continua. E os 12 discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e foram 5.000 os homens que comeram os pães. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Outro evangelho, vai lá. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Estava trabalhando ou não? Quem lembra que Jesus era um homem como todos os outros homens, se tornou um homem, se esvaziou dele mesmo como Deus? Eu vou explicar uma coisa para você então. Quantos aqui já foram usados para curar pessoas? Glória a Deus por sua vida. Quantos querem ser usados para curar pessoas? Começa a botar a mão e declarar a cura. Geralmente quando a unção de cura vem sobre mim, eu vou ministrar a cura, eu saio quebrado. Parece que passou um caminhão em cima de mim. Imagina, Jesus estava visitando todas as cidades, cansa. Dando atenção para todo mundo. Quando você chega numa pessoa endemoniada, o mundo espiritual se move, começa uma dispensação de energia, e aí você fica cansado, o seu corpo sente, cansa. Imagina Jesus pregando, visitando todas as cidades, falando da palavra para todos, enfrentando todos os demônios, expulsando demônios, curando pessoas. Como que ele ficava, gente? Cansado, sim ou não? Agora olha como continua. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: bem alto, a colheita, mas, ei, deixa eu te dar um entendimento dessa palavra, presta atenção, a colheita é?
Isso quer dizer que se você está num lugar que te ensina missão, visão e pressão, e você está aprendendo a trabalhar, a colheita grande vai para os poucos trabalhadores que decidiram trabalhar. Isso quer dizer o quê? Que tem muito mais colheita do que trabalhador. Isso quer dizer o quê? Que quem decidiu não ser vagabundo gospel, mas trabalha, nada de braçada. Diga, eu vou nadar de braçada no que Deus tem para mim. A colheita grande mesmo, mas os trabalhadores... Quantos trabalhadores nós temos aqui? Você faz parte dos poucos. O Senhor está dizendo para nós que são poucos trabalhadores. Sabe qual que é a chave? É você querer trabalhar. O Jesus, que é o próprio sábado, César, teve que parar o descanso para trabalhar, porque mais importante é ganhar vida do que descansar. Peçam ao dono da plantação que mande os vagabundos para fazer a colheita. Peçam ao dono da plantação que mande mais. Diga, esse é o meu ano. Ano de trabalho, ano de fidelidade. E eu vou nadar de braçada em nome de Jesus. O Senhor disse para eu orar para mandar trabalhadores. Eu orei e vocês chegaram. Então eu posso tratar vocês como trabalhadores. Só para a gente terminar, falo ou não falo? Vamos para Paulo. Paulo escreve aos Timóteos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha como ele define, gente. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Opa! Olha, apóstolo Paulo. É meritocrático, doutor. Faça todo o possível para você viver como um trabalhador que é aprovado no bom trabalho que você faz. Aonde que Deus falou que a obra dele não tem nada para fazer? Façam todo o possível para conseguir a aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Ai, lá naquela igreja você fica trabalhando, você faz isso, faz como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Porque o trabalhador que está tentando a aprovação completa de Deus entende que só vai receber se trabalhar. Porque Deus é meritocrático. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Como que você ensina corretamente a verdade do Evangelho, querido? Trabalhando, não é só blá blá blá, não é só falando, gente. O cara só vai entender que você realmente é de Deus vendo a sua vida prosperar em todas as áreas, vendo a sua família, vendo o seu casamento. Olha o que ele diz, gente, está tão claro, pelo amor de Deus, vamos ler, vai, 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Está falando mal porque não tem o que fazer. Vagabundagem, irmão. Só fala mal quem não tem o que fazer. Só aponta o dedo quem está com a mão vazia. Quem está com a mão cheia não tem tempo de apontar dedo. Evita. Tira da sua vida gente que só fala mal, que só murmura. Alguém disse que se gratidão é adoração a Deus, murmuração é adoração ao diabo. Vamos ler, vai. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois... eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Ponto. 17, bem alto. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Como? Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. Leia bem alto. O Senhor... E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras são para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre. Será usado para fins especiais, ou seja, quem trabalha se torna especial e é colocado em lugares especiais. Por quê? É dedicado e útil, porque inútil será cuspido, vomitado. Servo inútil e infiel, porque o servo fiel trabalha.
O servo inútil dá desculpa. E quem dá desculpa não dá resultado. Leia de novo, pastor Célio. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Quem está pronto para fazer tudo que é bom? Fala, tô pronto, Deus! E aí? E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Agora veja, presta atenção. Gente, delicadeza bíblica que está falando é você saber sair em qualquer situação. Não é delicadeza porque você tem que ser um otário das pessoas. Você viu Jesus sendo bobo de alguém? Ai, Jesus virou a cara e deu a cara a tapa. Você sabe que o significado disso é outro. O pastor César já pregou aqui, né? Virar a cara, dar a cara a tapa é o quê? O cara não respeita sua autoridade, vira, dá outra face e sai andando. O que quer dizer? Não respeitou, não gaste tempo. É o que Paulo está falando. Não pare para gastar tempo. Não dê atenção, não dê ouvido às discussões tolas. Agora, a pessoa está querendo te provar. Quando o povo queria provar Jesus, o que ele fazia? Quebrava, raça de víboras. Agora, quando chega uma pessoa que não entende, chega na humildade querendo aprender, cara, gasta tempo com ela. Você pode ganhar um irmão. Mas você sabe se a pessoa está na maldade ou não, irmão. Você sabe, você tem discernimento, você sabe se a pessoa está realmente querendo testar ou querendo aprender. É diferente do jeito que ela chega. Nós estamos aqui para ensinar quem quiser aprender. Se o cara errar, se ele errar 1000 vezes e ele se arrepender 1000 vezes, a gente estende a mão para levantar 1000 vezes. Mas se o cara não quer mudar, eu não vou gastar tempo com a vida dele. Por quê? Porque tem gente que quer mudar. Porque muitos, na tentativa de salvar pessoas que não queriam, acabaram se perdendo junto. Tem gente que não quer Deus. Você viu Jesus mendigando o evangelho para alguém? Jesus andava, gente, passava. Quem queria que o seguisse. A mulher do fluxo de sangue arranca o poder de Jesus enquanto tem um monte de gente só tocando nele. Tem gente tocando porque quer pão, tem gente tocando porque quer dinheiro, tem gente tocando porque quer esmola. O cara chegou uma vez aqui em mim. E aí, bispão? Vim da rua. É mesmo? É. E agora? Falei, agora o quê? Você pregou aí? Falei, preguei. Tá vendo aquela mina lá? Aham. Tá vendo aquela menina lá? É filha dela, minha namorada. Pra onde a gente vai agora? Falei, de onde você veio? Da rua, volta pra rua. Como assim? Falei, como assim? Digo eu. O que você quer? Eu quero uma casa. Falei, vai trabalhar e comprar casa. Ué, foi mais ou menos assim a conversa quando você baseado em fatos reais. Falei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o Jesus que eu preguei aqui? É o mesmo que mudou minha vida, porque eu cheguei aqui e falei, sou podre, estou errado, sou crente sem vergonha, preciso mudar, preciso parar de promiscuidade, preciso parar de pecado, preciso parar de me achar, preciso jogar meu orgulho no chão, e o Senhor me mudou. Ele pode mudar você também, é só você fazer a mesma coisa. Quem vai mudar a vida das pessoas é o Senhor Jesus. A gente só está aqui para apontar o caminho, nós não somos o caminho. Nós precisamos consertar o que nós fizemos de errado. Que todo mundo aqui precisa e é necessitado da misericórdia de Deus, como eu. Só que tem gente que usa isso como muleta. Então ele acha que ajudar os pobres está tudo certo para com Deus. Não tá, gente. Ajudar os pobres é uma das coisas que a gente tem que fazer. Você faz casca para Deus, não adianta, cara. A hora que ele está dizendo aqui, ó, Timóteo, você é servo de Deus, então mantenha a sua vida com Deus, vive assim. Não precisa fazer casca, não precisa de nada disso. Sabe o que você precisa? Ter transformação de vida para você usufruir do que Deus dá. Porque se você discerne a palavra, Jesus disse que você vai aproveitar dela. Aí você vai usufruir e as pessoas vão ver que sua vida realmente é uma vida verdadeira e que você foi transformado pela loucura da pregação, como Paulo diz. E essa pregação verdadeira vai se tornar vida na sua vida. E você vai poder ajudar pessoas porque você realmente tem um diferencial, é um diferencial e se tornou um referencial em nome de Jesus. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente, ensina a todos aqueles que querem aprender com vontade, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Aí termina assim, ó, vai bem alto. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo,
que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ou seja, faça todo o possível para ser um servo bom e aprovado, e ele termina como? Cuidando de pessoas. Posso te dizer uma coisa? Esse é o ano da fidelidade. Seja fiel. Ser um fiel não é só ir a uma igreja. Ser um fiel é fazer o que Deus coloca como prioridade na sua vida. E aí você vai inevitavelmente colher cestos cheios, cestos apostólicos, cestos sobejando de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Então se coloca de pé, dá uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Pai.